Olá pessoal, meu nome é Alberto da Silva Moreira e eu sou professor de Teologia e Ciência da Religião aqui na PUC Goiás, em Goiânia. Como andei estudando há algum tempo religião e fascismo, eu passo para vocês aqui algumas ideias e dou os parabéns pela excelente iniciativa, excelente ideia, porque realmente é algo muito relevante, muito importante que a gente reflita sobre as relações possíveis entre fascismo e religiões, não só o cristianismo, mas as outras religiões também. Eu quero colocar para vocês aqui alguns pensamentos que estão presentes no e-book que eu editei sobre religião e fascismo. Dois pontos. Desenvolvimentos recentes. Ali vocês acham de graça na internet diversos materiais. Eu gostaria de lembrar o seguinte: para que os fascistas se apropriem ou sequestrem a religião, e mesmo líderes religiosos namorem e até se casem com o fascismo, é preciso que haja, na minha opinião, defendo a tese, que há alguns pontos de convergência, uma similar, há estruturas parecidas nos dois campos, na religião cristã e também no fascismo, que facilitam essa aproximação, essa conexão. Então eu vou aqui mencionar para vocês pelo menos 5 pontos ou afinidades estruturais, parentescos, que facilmente ajudam digamos, sacramentam de um lado ou de outro essa cooperação entre líderes religiosos cristãos e líderes políticos fascistas. Eu estou partindo do pressuposto que o bolsonarismo, atualmente no Brasil, é uma expressão de neofascismo. Eu não vou entrar nessa discussão, que vocês acham muito bem descrita, estudada pelo professor Armando Boito Júnior, que defende que o bolsonarismo é uma expressão, sim, de fascismo brasileiro, neofascismo. Ok. Então, as atitudes históricas e estruturais das religiões cristãs que favorecem o autoritarismo e que favorecem esse casamento, ou essa aliança entre as duas grandezas. A mais antiga e a mais estrutural desses parentescos, dessas afinidades, dessa compatibilidade entre fascismo e religião cristã, é a santificação da autoridade e do poder que foi feito pela teologia imperial dentro do cristianismo. Como vocês sabem, depois do ano 300, com Constantino, a teologia imperial santificou o poder dentro do cristianismo. Todo o período medieval, vocês notam isso, e isso está no imaginário profundo das pessoas. A noção de que Deus é o grande imperador, é aquele que manda o seu filho, e o seu filho que manda o seu representante, que manda os bispos, ou seja, um esquema piramidal autoritário. Então, esse controle, essa aproximação, esse endeusamento da autoridade e do poder é feito pela religião e se casa muito bem com o desejo de reconhecimento do poder dos líderes fascistas. Entre essa primeira afinidade está o culto da subserviência ao poder e o culto ao grande chefe. A religião emprega os títulos, endeusa a autoridade, inventa ritos e gestos de submissão, cria símbolos e ritos que o poder utiliza para se inculcar nas consciências das pessoas. O beija-mão, o ajoelha, etc. São tantas as formas pelas quais a religião contribui para esse culto do grande chefe e da autoridade. Além do mais, tem algo muito importante dentro dessa primeira característica, que é o fundamentalismo religioso. É uma outra atitude ou mentalidade religiosa que adestra, vai treinando o pensamento para a subserviência e não para o pensamento crítico. E isso está muito presente nos meios religiosos hoje, principalmente em alguns círculos neopentecostais, mas não só neles, também dentro do catolicismo. O fundamentalista não vê o contexto, ele se nega a pensar a historicidade das coisas. Segunda grande afinidade estrutural é a teologia da eleição e do messianismo. Aquela ideia de que Deus escolheu alguém, o abençoado, o escolhido, o Messias, não é? Colocou na mão de um só o poder de conduzir a massa e o povo.
Então, essa coisa do escolhido, do ungido por Deus, pelo povo, pela nação, né, como guia inquestionável, sagrado, intocável. Isso é religioso. Isso tem que ser desfeito e pensado, porque Deus não escolhe um filho só, ele escolhe e ama todos, não é? E quer a libertação de todos. Então, essa é uma coisa muito importante quando a gente vê que alguns líderes, como o Bolsonaro, são abençoados, por exemplo, pelo Silas Malafaia, pelo Edir Macedo, pelo próprio Monsenhor Jonas Abib, da Canção Nova. O terceiro ponto de contato e troca entre os sistemas simbólicos da religião cristã e do fascismo é a visão dicotômica, maniqueísta da realidade, às vezes apocalíptica, inclusive, que ambos cultivam, não é? O mundo é visto como um palco de uma batalha entre as forças de Deus e as forças do bem e do mal, não é? As forças de Deus e do demônio. O demônio com seus anjos e Deus com as forças celestiais. Então, o fascismo não subsiste sem recriar continuamente a figura de um inimigo, como já mostrou o Carl Schmitt. Não é? Quer dizer, e nisso a religião ajuda demais, porque ajuda a criar, já tem na sua cosmovisão a figura do inimigo, que é o grande Satã, que é as forças do mal. Então, nisso, de novo, a crítica tem que entrar para desmontar isso, para dessacralizar essa visão. Né? O ponto de conexão entre religião e fascismo é dada aqui pela teologia da Guerra Santa contra o demônio e as forças do inferno. Não é? E essa teologia da Guerra Santa, como a sua versão hard, que é a teologia do domínio, estão presentes no discurso das lideranças pentecostais, mas também em alguns círculos católicos superconservadores. Quarto, é identificar um inimigo comum a ser combatido por religiosos e fascistas, que é o comunismo. Por incrível que pareça, o que continua facilitando a cooperação entre setores cristãos de direita e grupos autoritários e fascistas é a figura do inimigo, que é visto como comunista. Apesar de que o comunismo nem sequer mais existe como um sistema político que esteja aí bipolarizado com o capitalismo, e na nossa sociedade as pessoas que se declaram comunistas estão perfeitamente integradas na ordem democrática. Mesmo assim, esse imaginário ele tem que ser alimentado, e é alimentado pela religião, para atingir objetivos religiosos e também políticos. Quinto, manter os militantes mobilizados o tempo todo. Para isso, a religião é ótima, porque ela cria a sensação de urgência, urgência apocalíptica, de você precisa vigiar o tempo todo. Então, o pensamento político de extrema-direita, fascista, ele se vale dessa mobilização que a religião ajuda a fazer, não é? Quer dizer, o permanente estado de alerta contra a presença e os ataques do inimigo, não é? É uma necessidade sistêmica do fascismo, porque o fascismo só existe enquanto existe mobilização. Se houver tranquilidade, o fascismo morre. O Stalin já mostrou isso, um autor que estuda o fascismo. Então, eu deixo aqui para vocês essas 5 ideias que espero possam ajudar o seu trabalho e a sua reflexão e principalmente a sua prática política. Um forte abraço, vamos em frente.